Ainda de pé, os convido para abrir vossas Bíblias no Evangelho de São Marcos. Evangelho de São Marcos, capítulo 10. Versículo 46. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 46. Diz assim a palavra de Deus: depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Podeis assentar, amados. Esse texto bíblico que acabamos de ler é um texto bíblico muito conhecido de toda a igreja. Texto esse que apresenta a história de um homem que foi marcado pelo poder e pela glória de Deus, mas que existe muitas verdades que Deus quer ministrar ao meu coração, ao teu coração. Há uma história de vida marcada neste homem que pode ser similar à tua. Eu não sei o que você viveu até agora, eu não sei o que você tem experimentado, mas Deus é poderoso para mudar vidas. Deus é poderoso para mudar histórias. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, na última semana da sua vida, ele desceu da Galileia para Jerusalém. Mas antes de chegar em Jerusalém, ele teve que passar pela cidade de Jericó. Por que Jesus foi para Jerusalém? Qual é a razão que ele precisava ir para lá? Ele disse para os seus discípulos: vou para Jerusalém para ser maltratado pelos homens, para ser julgado, para ser morto. Sim, ele estava resoluto quanto ao seu ministério, quanto à sua chamada. Quando ele desceu para Jerusalém, ele sabia o que aguardava, sabia o que o esperava. Mas ele foi para Jerusalém por minha causa, por tua causa, por nossa causa. Ele foi para ser entregue por mim, por você. Mas antes de chegar em Jerusalém, ele passou na cidade de Jericó. Essa cidade em que, pela qual nas páginas do Velho Testamento narra vários acontecimentos que marcaram a vida dessa cidade. Jericó era a cidade fortificada, temida, quando Josué tinha que conquistar Canaã. Mas foi o local onde Deus mostrou o seu poder, derrubando aquelas muralhas, trazendo então uma grande vitória para Israel, que estava rumo à sua Canaã, rumo à promessa que Deus havia feito a eles. E nessa conquista que Josué obteve, dentro daquela cidade havia uma mulher, Raabe. É quase impossível lembrar de Jericó e não lembrar-se de Raabe. Quem era Raabe? Uma prostituta, uma mulher da vida, uma mulher marcada por erros, por pecados. Mas quando ela ouviu falar do Deus de Israel, foi tomada pelo temor a Deus, foi tomada por um vínculo de fé e assumiu uma postura de servir ao Senhor. E a Bíblia diz que esta mulher foi tocada pela sua fé, tomada pela regeneração, transformação. Ela foi incluída na genealogia de Jesus.
Sabe por quê? Porque ela tomou uma atitude de fé. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei o que você tem vivido até agora, até esse tempo. Raabe, mesmo vivendo na prostituição, ela teve um encontro com Deus. Ela marcou a sua vida, porque ela entregou-se para o Senhor. Quando você entrega a tua vida para Jesus, há uma transformação, há uma mudança, que Ele opera em você, que Ele transforma em você. Algo que nenhum homem pode mudar, algo que nenhum homem pode transformar, mas Ele pode. Sim, Jericó foi a cidade da oportunidade para Raabe, pois aqueles muros seriam destruídos e todos os seus habitantes seriam mortos. Mas ela deu um passo de fé e Deus honrou a sua fé. E Jesus chega até essa cidade de Jericó. Não mais a cidade de Raabe, porque aquela cidade havia sido destruída. Foi reconstruída no tempo de Acabe. Era uma cidade que ficou com a marca de maldição. Josué, depois de destruir a cidade, ele decretou uma maldição dizendo: maldito aquele que reconstruir essa cidade. Maldito seja de tal forma que o homem que quiser reconstruir essa cidade, morrerá o seu filho mais velho. E quando ele colocar as portas da cidade, morrerá o seu filho mais novo. E no tempo do rei Acabe, um homem chamado Hiel, de Betel, ele desafiou a palavra profética de Josué, e ele perdeu os seus 2 filhos. Jericó tem muitas histórias que poderíamos discorrer aqui, mas eu quero me ater ao que Deus tem para você, para a minha vida, para a tua vida. Jericó é a cidade da mudança, a cidade da transformação. Herodes foi um homem que, olhando para Jericó, devido ao seu clima quente, resolveu construir em Jericó o seu palácio de inverno. Fez ali um teatro, um hipódromo. Fez da cidade de Jericó o seu local aprazível, onde ele poderia descansar durante o período do seu inverno. Jericó era um grande centro comercial. Mas contrastando tudo isso, havia um homem que a Bíblia diz que o seu nome era Bartimeu, um homem cego. Este homem, a Bíblia diz que ele foi acometido da cegueira. Marcos faz-nos entender que ele não era um cego de nascença. Alguma coisa ocorreu na sua vida, algo aconteceu com ele que levou ele à cegueira. A cegueira é uma grande moléstia que pode trazer ao homem grandes infelicitudes, infelicidades. Existem 2 tipos de cegueira: a cegueira de nascença, aquela pessoa que já nasce cega, ela já nasce desprovida da luz. Tudo que ela tem a ver é apenas trevas, cercada por trevas. Ela não tem oportunidade de ver a luz de Deus, de enxergar a natureza que Deus criou, enxergar a beleza do que Deus fez. E existe aquele, o segundo tipo de cegueira, que é a cegueira constituída através de uma doença ou por meio de um acidente. Não sabemos qual foi a razão de Bartimeu tornar-se cego, mas alguma coisa ocorreu na sua vida que lhe arrancou a visão, tirou-lhe esta alegria, este prazer de poder enxergar, de ver. Ainda hoje, não no sentido físico, temos muitos cegos no mundo espiritual, cegos de nascença. O que é um cego de nascença espiritual? Aquele que ainda nunca viu nada no plano espiritual. Alguém que não enxergou a glória de que Deus tem para a vida dele. Não consegue enxergar a beleza do plano de salvação. Não consegue enxergar a alegria, o prazer, a paz que
proporcionar. São cegos. Não conseguem entender porque o crente é feliz. Porque o cristão passando por luta, por prova, por dificuldade, ele ainda consegue cantar. Mesmo quando tudo está errado na vida cristã. O crente, ele não desanima, ele não nega o seu Deus. E aquele que é cego não consegue entender isso. Porque ele nunca experimentou, ele nunca viu aquilo que nós podemos ver. Jesus disse: no mundo você terá aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meu Deus, aleluia! Mas no mundo espiritual também existe aqueles que se tornaram cegos. O que é aquele que se tornou cego no mundo espiritual? São aqueles que um dia já enxergaram, tiveram um encontro com Deus, caminharam com Deus, experimentaram a glória de Deus, mas por alguma razão, por algo que ocorreu no decorrer do seu caminho, ele perdeu essa visão celestial, desviou-se, afastou-se. O cego, ele é privado de ver o colorido, ele é privado de ver a luz. Quando o cristão perde a visão celestial, a vida cristã se torna embaçada. A vida cristã fica sem o colorido, sem o sabor da vida, sem alegria. Nessa noite Deus está dizendo para você: se você perdeu a tua visão, o Jesus de Nazaré, Ele está aqui hoje para te curar, para trazer de volta, restaurar, restituir, devolver para você a visão que você perdeu. Bartimeu, por motivo de ter perdido a visão, ele tornou-se um homem mendigo. Entenda isso, mendigo. É triste pensar em pessoas que já experimentaram tanta glória de Deus, tem que viver hoje uma vida de mendigância espiritual, sem crescimento, vivendo de uma fé paupérrima, porque perdeu a visão. E foi assim que ocorreu com a vida de Bartimeu. Alguém que teve que viver da mendigância. Todos os dias, aquele homem ia para a beira do caminho para esmolar, pedir ajuda. Não era mais alguém que conseguia realizar seu sonho, seus planos, seus projetos, sua própria vida. A sua vida foi interrompida, interceptada, porque foi lhe roubado algo, foi lhe tirado algo. E agora, lá está esse homem, à beira do caminho. Alguém que está à beira do caminho, queridos, alguém que não está indo para lugar nenhum. Ele não tem alvo, ele não tem objetivo, ele está apenas assentado, assistindo as pessoas passarem, indo embora. Eu te pergunto, quais são os seus projetos, os seus sonhos? Você está caminhando rumo a ele? Ou você apenas se assentou à beira do caminho, permitindo que o tempo passe, que a vida passe, sem que você caminhe rumo àquilo que Deus tem para você? Bartimeu, estando ele ali naquele dia, ele foi surpreendido com um grande barulho. Pois Jesus, ele caminhava com uma grande multidão. Uma grande multidão estava com Jesus. No meio dessa multidão nós podemos encarar acompanhantes, aquelas pessoas que estavam ali só para fazer número. Os discípulos, aqueles que amavam Jesus, serviam Jesus, estavam ali com Jesus, fiéis, pronto para o que der e vier. Havia também os necessitados, aqueles que estavam ali porque precisavam de um milagre, porque criam que em Jesus as suas vidas seriam mudadas e transformadas. Mas também havia aqueles que estavam ali apenas para criticar, para zombar. Eram inimigos, aqueles em que pela qual se opunham à obra e ao ministério de Jesus.
quero que você preste atenção nisso. Bartimeu, ele era cego, mendigo, estava à beira do caminho. Mas quando surgiu aquele barulho, ele começou a perguntar para alguém: que barulho é esse? Será que são os comerciantes? Pois Jericó era um grande polo comercial, havia produção de inúmeros produtos. Jericó tinha uma grande produção de bálsamo. Mas alguém disse: não são comerciantes. Será que existe a comitiva de Herodes? Herodes está vindo para o seu palácio? Não pode ser. Não é inverno, é verão. Então Herodes não pode estar passando agora em Jericó. Mas aí alguém disse: olha, Bartimeu, está ocorrendo algo inédito. Quem está passando aqui não veio para comercializar produtos, não veio para trazer nenhum produto humano, nem tampouco para buscar bálsamo. Ele está vindo para trazer vida. Bartimeu, eu quero te dizer, Bartimeu, que o homem que está vindo e que está trazendo essa multidão junto com ele, onde ele passa tem algo de extraordinário que acontece. Olha, Bartimeu, eu sei que você não pode ver, mas eu posso te contar. Olha, há um homem lá de Betânia, uma cidade próxima daqui. Ele morreu, ficou 4 dias morto. E o homem que está vindo aí, Bartimeu, chamou esse homem de dentro da sepultura. E esse homem saiu lá de dentro, quebrando os paradigmas da medicina, quebrando as leis da genética. E esse homem reviveu, passou a viver de novo. E outra pessoa dizia: olha, este homem que está vindo à frente da multidão, quando ele esteve junto ao tanque de Betesda, havia um homem ali que tinha 38 anos, Bartimeu, que não andava, que estava ali como coxo. E Jesus mandou ele levantar, ele levantou e foi embora. Quando essas coisas forem entrando dentro do ouvido de Bartimeu, a Bíblia diz que nasceu dentro dele uma fé, nasceu dentro dele uma esperança, uma expectativa. Houve um brilho nos seus olhos. Sabe por quê, amados? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O testemunho acerca de Jesus trouxe para dentro do coração de Bartimeu uma expectativa: eu posso ter uma mudança de vida. Se Jesus mudou a vida dessas pessoas, Ele também pode mudar a minha vida. Eu quero dizer para você, quantas pessoas que outrora estavam na sarjeta, estavam no pecado, eram lixos da sociedade, mas Deus, com a sua mão forte, arrancou com seu poder e com a sua glória, os resgatou, os redimiu, os renovou e deu novidade de vida para eles. Deus também pode fazer isso na tua vida. Deus também pode fazer isso com você. Foi isso que caiu dentro do coração de Bartimeu. Houve então uma esperança nascida dentro dele. Deus quer trazer esperança para o teu coração, para a tua vida. Nem tudo está acabado, nem tudo está terminado. Há uma esperança que Deus traz para você. Há uma esperança que Ele faz brotar dentro do nosso coração, à medida que nós ouvimos acerca do poder de Cristo Jesus, que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Até a morte se prostra e se rende ao seu poder. E aquele homem, ao ouvir que Jesus estava ali, ele tomou uma decisão: eu vou fazer alguma coisa. Oportunidade. Oportunidade é um momento da vida que somos desafiados
para viver algo. E Bartimeu agora, ele tinha diante dele uma oportunidade. Sabemos pela história e pela palavra de Deus que aquele dia fazia parte da última semana do Senhor Jesus sobre a face da terra. Nunca mais Jesus pisaria ali naquela região de Jericó, porque ele já estava descendo para Jerusalém para ali ser crucificado e morto. Era a última oportunidade, era a última chance pela qual Bartimeu ele tinha. E o que ele fez? Agarrou essa oportunidade. Ele não podia ver, mas ele podia ouvir. Ele usou o que tinha. Quantas pessoas hoje não têm o que gostaria de ter, e por esta razão não conseguem frutificar da resposta para Deus? Bartimeu não viu Jesus, mas ele ouviu sobre Jesus. Ele colocou o ouvido à disposição para receber aquilo que Deus tinha para a vida dele. E em meio a isso, a Bíblia diz que ele começou então a clamar. Ele não podia ver, mas agora ele podia clamar, porque alguém tinha dito para ele: Jesus está passando aqui, Bartimeu. Então Bartimeu começa a clamar, começa a gritar. Imagine aquela multidão que o cercava, multidão de pessoas, algumas interesseiras, outras curiosas, outras necessitadas. E Bartimeu ali meio que solitário, levando o seu grito, o seu clamor. Jericó, a terra da oportunidade para Bartimeu. Há algo de interessante quando eu lembro desse clamor de Bartimeu, porque Jericó significa lugar perfumado. Ele não podia ver, mas eu posso afirmar que o perfume da glória de Jesus, quando adentrou em Jericó, trouxe para Bartimeu um odor de esperança. Porque a rosa de Saron, o lírio dos vales, aquele que tem o perfume da vida, aquele que muda a nossa história, aquele que faz diferença em nós, esse Jesus estava passando ali. Esse Jesus estava andando em Jericó. E este homem começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi. Como assim? Jesus, filho de Davi? Este homem era cego, mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que ele tinha visão espiritual, pois ele ouviu falar que um Jesus de Nazaré curava, libertava, transformava. E ele agora, entendendo uma palavra profética de 2 Samuel capítulo 7, que dizia que o Deus haveria de suscitar um filho, um descendente de Davi, em que pela qual restauraria o reino, e que reinaria para sempre, que traria esperança. No livro de Salmos capítulo 146 versículo 8, o salmista ele expressa dizendo: o Senhor ele abre os olhos do cego. O profeta Isaías no capítulo 35 versículo 5 ele disse: então os olhos dos cegos se abrirão, falando acerca da chegada do Messias. E Bartimeu toma então um texto de Salmo no capítulo 123 versículo 3 que diz: tem piedade de nós, Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Ele não arranca isso meramente da sua mente, ele arranca da palavra que já havia sido alicerçada no seu coração, vindo da sua visão espiritual, que ele enxergava em Jesus não mais apenas um mero homem, mas aquele que tinha o poder para mudar a sua vida, aquele que cumpria os parâmetros proféticos, aquele que pela qual trazia essa marca messiânica de ser o filho de Davi.
E é por isso que ele passa a gritar, clamar desesperadamente. O seu grito trouxe reações. Multidões começaram a dizer, para de gritar. A frieza, a repreensão, a indiferença, a insensibilidade daquelas pessoas levaram elas a simplesmente reprimir aquele homem desesperado que via em Jesus a sua oportunidade de mudança. Simplesmente disseram, cala-te, para de gritar, homem. Não queriam que ele continuasse a gritar. E eu pergunto, por quê? Qual é a razão? Só você sabe o tamanho da tua dor. Só você sabe o que passa dentro de você. Só Bartimeu sabia o que ele passava. A razão do seu grito, a razão do seu desespero é que ele tinha uma grande oportunidade diante dele, mas ele não sabia como chegar até ela. Ele não sabia como tomar posse disso. E ele sabia, se ele não chegasse até Jesus, se ele não conseguisse chegar lá, ele não seria curado, ele não seria atingido pelo milagre. Por isso, independente da multidão que dizia para ele, cala-te, para, ele resolve então gritar ainda mais. O evangelista São Marcos, ele diz no versículo 48 que muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele não se importou com seus repressores, ele não se importou com aqueles que tentaram paralisá-lo, que tentaram abafar a sua voz, mas ele se importou com a dor que ele tinha. Ele se importou com aquilo que estava de fato sendo a sua necessidade maior. E por isso ele bradou, gritou, esbravejou, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Meu amado, que você em nome de Jesus entenda que é um grito que você precisa fazer. Deus está pronto para ouvir o teu clamor, Deus está pronto para ouvir a tua oração, mas é necessário que você tome a tua postura. Não fique se importando com as pessoas, o que vão dizer, o que vão falar. Se eu tomar essa atitude, se eu fazer desta maneira, há um ditado que diz, só sabe o calor do fogo quem está no fundo da panela. Só Bartimeu sabia o tamanho da sua dor, só Bartimeu sabia exatamente o que ele estava passando, e por esta razão ele não parou de gritar, mesmo quando as pessoas o reprimiam, o repreendiam. Em meio ao seu grito, a Bíblia diz, Jesus parou. É lindo isso quando eu olho para a palavra, que depois de tantas pessoas terem reprimido, repreendido, Jesus para. A Bíblia diz exatamente isso, Jesus parou. E a minha pergunta é, por que Jesus parou? Qual foi a razão de Jesus ter parado em meio ao grito de um mendigo, de um cego? Eu aprendo, irmãos, que ele parou porque ele se importa com aqueles que clamam a ele. Jesus parou porque ele se importa com aqueles que sofrem. O diabo, ele é mentiroso quando ele diz que Deus não se importa com você, que Deus não se importa com a sua vida. O diabo é mentiroso quando diz que você vai morrer dessa mesma maneira quando que você se encontra, que você não vai sair dessa, que você não vai ter uma vida diferente. É mentira de Satanás. Satanás é mentiroso. Jesus, ele para ouvir o nosso clamor, para trazer de volta a esperança para a nossa vida. Foi essa a razão de Jesus ter parado. Ele atende ao clamor daqueles que clamam por ele. Se olharmos para a palavra de Deus,
vamos encontrar homens, mulheres que clamaram, que bradaram por Deus em momentos difíceis, em momentos que precisavam de milagre, e eles viram o Deus dos altos céus movendo em favor deles. O que não dizer de Josué, quando estava ele em uma guerra renhida, e se o sol se pusesse, as chances de ele conseguir vencer a guerra eram diminutas. E Josué, por meio da sua ousadia, a sua fé em Deus, ele brada: para, céu, pare, sol, detenha-se, lua. E a Bíblia diz que por quase um dia inteiro o sol parou. Deus parou, sol, lua, parou o universo, porque um dos seus filhos clamou, porque tinha uma necessidade. Deus para o que for necessário, amado, para poder atender aquilo que precisamos, para atender aquilo que necessitamos, porque Ele é Deus. Todas as coisas estão debaixo do seu controle. Ele é soberano. Terras e céu estão debaixo do seu governo. Não existe nada que Deus não possa mover em favor dos seus filhos. E Jesus parou. Não apenas parou, mas também ordenou: chama ele, chama ele. Houve uma grande perplexidade no meio da multidão. Jesus parou para atender um mendigo, para atender um cego, e ainda manda chamá-lo em uma cidade que era um grande polo comercial, com tanta gente importante, tanta gente de nariz empinada. E Jesus estava se importando com alguém na sarjeta, na beira do caminho, alguém que estava ali mendigando, que não tinha nada para oferecer, mas tinha uma vida interior quebrada, arrebentada, destruída, e que precisava do consolo de Jesus. E Jesus para então para atender este homem. Jesus abriu um espaço na sua agenda. A agenda de Deus nunca estará lotada a ponto de não poder atender a um dos seus filhos, a ponto de não atender aqueles que clamam, aqueles que pedem pelo socorro dele. Deus está sempre disponível 24 horas por dia. Deus está sempre disponível para atender aqueles que clamam, aqueles que necessitam. E Jesus mandou chamá-lo. Eu fico a imaginar a expressão do rosto, da vida de Bartimeu. Alguém chega para ele e diz: pare de gritar. Ele diz: não paro, não vou parar. Não adianta dizer isso, que muitos já disseram. Mas alguém diz: para, tenha bom ânimo, Ele te chama. Bartimeu, quase que meio que incrédulo, diz: o quê? Tenha bom ânimo, porque Ele está te chamando. Essa é a palavra que Deus quer dizer para você. Tenha bom ânimo. Jesus está te chamando, chamando para viver o milagre, chamando para viver um novo tempo. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, entenda: todas as coisas nessa terra têm prazo de validade. A dor, o luto, o desespero, a aflição, a agonia, tudo isso tem prazo de validade para acabar. E quando Deus diz basta, quando Ele diz chega, quando Ele diz é agora, não tem demônio, não tem reino das trevas, não tem pessoa, não tem ninguém que se levante que pode interceptar o poder do Senhor. Porque aquele momento havia chegado a hora de Bartimeu, havia chegado o momento da vida dele. Jesus o estava chamando, e alguém dizia: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, se anime, rapaz, se anime, porque Jesus vai resolver a tua vida. Quantas pessoas hoje que estão atoladas no meio das drogas se tornaram como lixo da sociedade? Quantos
sepultamento quando Jesus diz a palavra final. Só existe fim quando Ele decreta o fim. Mas enquanto a palavra dele não for decretada, há um milagre ainda à tua espera. Há uma esperança que pode brotar no seu dia. E a esperança brotou nos ouvidos de Bartimeu. Bom ânimo, Bartimeu, o mestre está te chamando. Bom ânimo, Bartimeu, chegou a tua hora, chegou o teu momento, chegou a tua vez. Alguém se importa com você, Bartimeu? Ele está te chamando, Bartimeu. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele, ao ouvir esta palavra, quando essas palavras entraram pelo ouvido dele, houve uma explosão dentro do seu interior, de fé, de esperança, de expectativa, de tal forma, de tal maneira, que a Bíblia diz que aquele homem que estava ali assentado sobre a sua capa, o cego, Bartimeu, ele tinha uma capa que era similar a um cobertor, que ele colocava por baixo dele, estendia um pouco mais à frente para receber as esmolas, para receber ali a ajuda daquelas pessoas. Mas a Bíblia diz que quando ele ouviu que o mestre estava chamando ele levantou-se, tomou aquela capa, lançou, jogou longe. Ele não parou nem para recolher o que ele tinha arrecadado até aquele momento. Não importava valores. Chega. Aquele salto, ele deu um salto de fé. Aquele homem estava jogando a capa dizendo: chega, chega de mendigância. Chegou a minha hora, chegou a minha vez. Eu estou indo encontrar com o meu Jesus. E é por essa razão que ele toma essa atitude de mudança. Aquela capa que acompanhou ele durante longa trajetória da sua vida, que lhe era companheira, mas agora ele jogava fora. Eu pergunto: Bartimeu já tinha sido curado? Ele já estava enxergando? Já estava vendo? Não. Ele ainda não tinha sido curado. Mas quando a palavra chegou aos seus ouvidos dizendo: tenha bom ânimo, porque Ele te chama. Quando isso adentrou dentro dos ouvidos dele, ele tinha certeza que Deus tinha o melhor para ele. Ele tinha convicção que algo aconteceria na vida dele que iria mudar para sempre. E é por esta razão que ele rompe, ele joga fora a sua capa. Eu quero dizer para você que Jesus está te chamando. Tenha bom ânimo. É hora de você pegar a tua capa e jogar fora. É hora de você tomar essa capa que te acompanhou há tanto tempo. Lança ela fora de você. Talvez você não esteja dentro desse tempo, mas eu quero dizer para você que já caminhou há tanto tempo com a capa do cigarro, da droga. Você não precisa da tua pedra de crack. Você não precisa de um papelote de cocaína. Você não precisa de uma arma para você ser mais homem, para você ser realizado. Você precisa ter coragem, ousadia. Jogue fora a tua capa. Creia, Jesus vai mudar a tua vida. Jesus vai mudar a tua história. Não fique tentando recolher as migalhas que a vida pode te dar. Não fique tentando recolher as poucas coisas que essas capas te trouxeram. Seja ousado. Jogue fora. Jesus, ele promete vida, vida abundante, vida em abundância. Todos aqueles que um dia jogaram a sua capa fora, nunca se decepcionaram da caminhada, nunca se decepcionaram com Deus, porque há um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ninguém nunca saiu
saiu frustrado e decepcionado da presença de Deus. Bartimeu sabia disso, que todas aquelas pessoas que ele ouviu falar de cura, de libertação, de transformação, foram de fato tocadas, foram de fato curadas. E agora ele, tomado pelo bom ânimo, tomado pela esperança, lança fora a sua capa e de um salto ele vai caminhando ao encontro de Jesus. Eu quero dizer para você, Deus tem grandes coisas a fazer na tua vida, mas você precisa caminhar em direção a Ele. Não basta apenas você saber algumas coisas sobre Jesus, não basta você ter conhecimento bíblico, é preciso você ter ousadia e coragem de dizer a Jesus: eu te quero na minha vida, eu entrego-me totalmente ao Senhor. Seja Senhor, reina. Porque a partir do momento que você deixar Jesus reinar na tua vida, você há de experimentar um grande milagre de transformação de Deus em você. E Bartimeu sai desnorteado. Sabe por quê? Porque ele não sabia onde estava Jesus. Só sabia que ele estava sendo chamado, mas não sabia onde encontrá-lo. Talvez você sinta no teu coração esse toque, você sinta essa necessidade de encontrar-se com Jesus, mas você não sabe onde encontrá-lo. Você não sabe onde você tem um encontro com Jesus. Mas eu quero dizer para você que existe hoje muitos homens de Deus, mulheres de Deus. Existe hoje muitas portas de igrejas abertas que pregam a santa e bendita palavra de Deus. E eu creio que quando você for em uma dessas igrejas que prega a palavra, que anuncia o reino de Deus com firmeza, com solidez da sua palavra, você vai ter um encontro com Jesus. Você será conduzido a Jesus. Alguém tomou Bartimeu pelas mãos e disse: Bartimeu, Jesus está ali. Como ministro do Evangelho, eu quero te apresentar Jesus, aquele que tem o poder de mudar a tua vida, aquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem o poder de acalmar a tempestade, aquele que andou sobre as águas, aquele que ordenou a morte e ela teve que liberar a vida daqueles que estavam presos por ela. Sim, há um Jesus que te ama, há um Jesus que quer mudar a tua vida. E Ele está tão perto de você, através do Espírito Santo. Todo aquele que abre seu coração e confessa Jesus como Senhor, a Bíblia diz que este é salvo. É assim que o apóstolo Paulo diz: se confessares a Jesus no teu coração crendo, serás salvo. Tomaram Zaqueu pela mão, levaram ele, conduziram ele. Quando ele estava frente a frente com Jesus, ele não podia ver, mas ele podia sentir a presença do Deus encarnado, do Deus eterno que estava diante dele. E ele ouviu a voz do grande Deus falando aos seus ouvidos: o que queres que eu te faça? Entenda, aquele mendigo, aquele cego, que viveu a vida inteira esmolando, agora estava diante de Jesus, e Jesus perguntava para ele: o que queres que eu te faça? Bota para fora, qual é o teu desejo? O que você quer que eu realize em você? Oh Deus, aleluia. Deus te pergunta hoje: o que você quer que Ele te faça? Qual é a tua necessidade? Qual é o teu clamor? Qual é o incômodo que está dentro de você? Eu olho para a palavra de Deus, encontro várias pessoas que tiveram a mesma oportunidade. Se olharmos no contexto dessa palavra, nós vamos encontrar dois irmãos, Tiago e João.
Chegaram para Jesus e falaram: Jesus, nós temos um pedido para fazer para o Senhor. Jesus perguntou exatamente: o que queres que eu vos faça? Sabe qual foi a resposta deles? Olha, Senhor, eu quero sentar no teu reino à tua direita. E o outro disse: eu quero sentar à tua esquerda. Jesus olha para eles e diz: vocês sabem o que estão pedindo? Vocês sabem o que vocês estão pedindo? Talvez o seu pedido esteja errado, amado. Aqueles dois homens não sabiam o que estavam pedindo. E Jesus disse para eles: olha, eu tenho um cálice para beber. Vocês querem beber do cálice que eu tenho? Eles na hora: quero. Sim. Mas não faziam ideia do que é que eles estavam aceitando. Jesus disse para eles: olha, o cálice eu dou, agora sentar à minha direita, à minha esquerda com o Pai. Tomaram do cálice. E é interessante quando eu olho para a vida de Tiago e João, aqueles dois homens que faziam parte dos 12 apóstolos. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser mártir, foi um dos primeiros apóstolos a morrer. E João, seu irmão, foi o último. A ponto da igreja até pensar que ele não haveria de morrer, que ficaria até a volta do Senhor. Mas foi o cálice que eles escolheram. Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Se você estivesse na mesma posição de que Bartimeu, o que você responderia? Qual é o teu clamor? Qual é a tua necessidade? Maria Madalena, uma mulher rica, também esteve diante de Jesus. E como que Jesus perguntasse para ela: Maria, o que tu queres que eu te faça? Ela disse: Senhor, eu só quero ser livre. Me liberta dos meus demônios. Liberta desses demônios que estão me destruindo. E a Bíblia diz que ela foi liberta dos demônios. A mulher samaritana, uma mulher quebrada, que já tinha passado por 5 casamentos. Jesus teria que perguntar: o que queres que eu te faça, mulher? Ela tinha que dizer, e disse para o mestre: eu só quero saciar da minha sede. Dá-me desta água que sacie a minha sede. Mas você pode também, talvez, ser meio que desafortunado na sua escolha. Quantos homens também que estiveram diante de Jesus, que fizeram a pior escolha? Pilatos esteve diante de Jesus. Em os últimos momentos de Jesus vivo, Pilatos esteve com ele. E se Jesus lhe perguntasse: o que queres que eu te faça, Pilatos? Sabe qual era a resposta dele? Eu quero ver as tuas credenciais. Mostre-me que tu és rei do teu reino. Prova-me que tu és inocente. Preserve meu cargo, porque eu não quero perdê-lo. Herodes, que participou do julgamento de Jesus: que queres, Herodes, que Jesus te faça? Eu quero um show particular. Faz milagre. Manifesta aqui seu poder, porque eu quero ver o seu poder sendo manifestado. Dois homens que tiveram oportunidades de serem tomados pela glória, ter a sua visão espiritual aberta e contemplar a glória do Senhor, mas deixaram passar as oportunidades entre as suas mãos. Deus está te dando oportunidade, assim como esses homens também tiveram. E o que não dizer daqueles dois ladrões na cruz, lado a lado com Jesus? O primeiro ladrão se manifesta e diz: se tu és filho de Deus, saia desta cruz e retire a nós aqui também. Sabe qual era o pedido dele? Não quero cruz, não quero morrer, não quero sofrimento, não quero pagar pelo que eu fiz, não quero a justiça. Eu quero continuar a minha vidinha, mas sem pagar por aquilo que fiz, sem ser julgado pelos meus erros. O outro, que estava na mesma condição,
responde, dizendo: homem, estando nós debaixo de juízo, não temes a Deus? E ele vira para Jesus e diz: eu não quero descer da cruz. Eu não quero alívio da dor que estou sentindo. Eu não quero ser poupado da morte, porque é justo que eu seja morto. Eu cometi crimes. Jesus, eu estou aqui na cruz é porque eu cometi erros com a sociedade, e eu não me importo mais com a morte. Mas tem algo que me incomoda, Jesus. Pagar pelo crime eu posso, sentir a dor dos cravos eu também posso, mas tem algo que eu não posso, e é isso que eu quero que tu faças por mim. Ó Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando estiveres no teu paraíso, porque é para lá que eu quero ir. Talvez você esteja como aquele primeiro ladrão, querendo fugir da cruz, querendo apenas alívio para a tua vida, mas há algo dentro de você que é eterno. A tua alma, o teu espírito há de perdurar a morte, e ela terá que prestar conta diante de Deus. E aquele homem entendeu que ele tinha essa necessidade e disse: Jesus, eu quero ser salvo. Eu quero a minha salvação eterna, porque a salvação eterna é muito melhor do que qualquer alívio de sofrimento. A salvação eterna é algo que irá perdurar durante toda a eternidade. Ele compreendeu que dor, sofrimento tem prazo de validade, acaba um dia, mas a eternidade ela permanece para sempre. E então Bartimeu olha para Jesus. Ele disse: Senhor, eu quero tornar a ver. Eu quero a minha visão de volta. Eu quero restituição. Eu quero de volta o colorido da vida. Eu quero voltar a ver as cores que eu perdi. A minha vida hoje é só trevas. A minha vida está um emaranhado de escuridão. Eu quero ver a luz. Devolve-me isso, Jesus. Devolve-me a capacidade de enxergar. Devolve-me a capacidade de ver, porque eu quero enxergar novamente. E o Deus que abençoa as oportunidades estava ali diante dele para curá-lo, para restaurá-lo, para restabelecê-lo. Esse mesmo Jesus está aqui hoje. Esse mesmo Jesus já está te perguntando: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Eu não conheço o que passa dentro do teu coração, da tua vida, mas é Jesus que está perguntando para você: o que queres que eu te faça? Eu sou humano, sou limitado, não posso fazer muitas coisas por você, mas há um Deus no céu que é poderoso, que não conhece limite. O Deus onipotente, onisciente, onipresente, que pode todas as coisas. É esse Deus que te questiona: o que queres que eu te faça? Zaqueu pediu restituição, restauração. Talvez é isso que você esteja precisando: ser restaurado, restituído. Eu olho para a vida de Pedro, um homem que perdeu-se também. Bartimeu perdeu a visão, Pedro perdeu a comunhão, negou Jesus, traiu ele. Tudo que Pedro precisava. Se Jesus perguntasse para ele: Pedro, o que queres que eu te faça? Talvez ele diria: Senhor, eu não quero voltar a ser pescador. Eu acreditei durante 3 anos e meio, eu dediquei a minha vida ao ministério, mas eu sei que eu errei. E sabe o que Pedro diria? Senhor, eu só quero uma oportunidade. Eu só quero perdão. Me coloca de volta no ministério. Me coloca de volta. Eu quero este perdão. E sabe qual é a resposta de Jesus para ele? Pedro, tu me amas? Talvez suas lágrimas rolassem dizendo: Senhor, eu te amo. E Jesus disse: então apacenta o meu rebanho.
apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E é por essa razão que Jesus deu a ele o perdão, a restauração, a restituição. Deus é capaz de restaurar o teu ministério, a tua vida, restituir você, perdoar você, e você tem uma nova história diante dele. Sim, ele tem o poder de trazer de volta aquilo que ficou perdido, aquilo que ficou para trás. E a Bíblia diz que quando o cego diz: Rabi, eu quero tornar a ver, a Bíblia diz assim: e ele imediatamente voltou a enxergar. E agora, ele então estava experimentando a cura, tendo de volta a sua visão. E eu digo, Bartimeu foi um dos grandes privilegiados, porque era a última semana de Jesus sobre a face da terra. Ele aproveitou a oportunidade. E é muito mais glorioso pensar que a primeira coisa que ele viu, após ter a sua visão restituída, era o Deus encarnado na pessoa de Cristo Jesus. Deus quer abrir os teus olhos para que você veja a glória dele. Deus quer que você veja a glória. Quando você clama, quando você prega, quando você grita, você vê a glória de Deus. Porque Deus descortina. Deus quer arrancar as escamas dos seus olhos. Deus quer fazer você ver. Deus quer trazer a sua visão de volta. Bartimeu saiu de casa cego, saiu de casa para mendigar. Aquele dia era só mais um dia da vida dele. Aquele dia tinha de tudo para ser um dia normal, como qualquer um outro. Mas o encontro dele com Jesus, o encontro dele com Cristo, proporcionou uma mudança tal que a casa de Bartimeu recebeu um novo morador. Houve um novo morador que estava voltando para casa. Não era mais cego, não era alguém mais humilhado, não era alguém mais que era considerado sarjeta, mendigo, não. Era um homem com seu interior reconstruído. Era um homem que estava fazendo renascer sonhos. Era um homem que tinha novos projetos. Ele tinha agora novas perspectivas, porque ficou para trás a vida de mendigância, ficou para trás a beira do caminho. Não, agora havia uma nova proposta de vida. Deus quer que você volte para casa diferente. A tua casa há de conhecer um novo homem, uma nova mulher. A região onde você mora há de conhecer um novo homem, a nova mulher que Deus está fazendo nascer dentro de você. Porque Deus está trazendo de volta projetos que outrora estavam mortos. Deus está trazendo de volta visão, perspectiva. Porque Ele é o Deus que tem o poder sobre todas as coisas. E Ele quer restaurar, restabelecer, restituir isto dentro de você. Bartimeu voltou para casa mudado. Mas antes dele voltar para casa, ele disse: minha casa vai me aguardar. Sim, vai me aguardar, porque eu vou seguindo pelo caminho para Jerusalém. Eu vou atrás desse Jesus que me salvou. Eu vou atrás desse Jesus que mudou a minha história, que me trouxe de volta a minha visão, trouxe salvação, esperança, expectativa. Eu fui mudado. E a Bíblia diz que ele seguiu Jesus, caminhando, saltando, pulando, alegre. É isso que Deus quer trazer para você. Joga fora a tua capa, joga fora a tua tristeza. Salte o salto da alegria, o salto da fé, e viva o novo tempo de Deus para você. Vamos nos colocar de pé, amados. Presta atenção em algo que eu tenho para dizer aqui ainda, antes do ministério de louvor estar cantando. Deus está realizando grandes coisas sobre a face da terra. Eu creio que os pastores que estão aqui sabem disso, têm experimentado isso nas suas igrejas. Deus está fazendo, Deus está operando, Deus tem derramado da glória do poder dele.
Deus tem feito grandes milagres, grandes transformações. Mas há algo que é preciso que você entenda. Há um grande número de pessoas que estão imperceptíveis, que não estão percebendo, que não estão vendo o que Deus está fazendo. Sabe qual é a razão? A cegueira. Bartimeu não conseguia enxergar os milagres, só ouvia falar, só ouvia do barulho, mas não conseguia distinguir o que estava ocorrendo, o que estava acontecendo. Deus quer te curar da sua cegueira. Há um grande derramar de Deus para esse tempo. Deus tem curado, libertado, transformado. Vidas têm sido impactadas pelo poder do Senhor. Vidas têm sido impactadas por Deus. E Deus quer que você veja, porque há um grande derramamento do Espírito Santo para ser realizado nos nossos dias. Há o tempo de avivamento chegando sobre nós. O avivamento do Senhor. Pastor, mas eu não estou vendo. Sim, talvez você esteja como Bartimeu. Você está à beira do caminho. Você não está enxergando porque está faltando visão em você. Mas se hoje você abrir os teus olhos espirituais, você vai ver que há uma Shekinah, há uma nuvem de glória, há um grande derramar de avivamento que Deus tem reservado para os nossos dias. Há um fogo de Deus que Deus tem feito pairar sobre nós. Os milagres não acabaram. O batismo com o Espírito Santo não cessou. Os dons espirituais não são coisas limitadas para o tempo da igreja primitiva. Não, é para o nosso tempo, é para agora, é para este momento. Mas para você experimentar, você precisa pedir: Senhor, abre meus olhos, abre minha visão. Feche os seus olhos. Mesmo Jesus que andou em Jerusalém, mesmo Jesus que andou pela Judeia, mesmo Jesus que andou em Jericó,
Deus quer trazer sobre a tua vida. Eu quero pedir à igreja para fechar os teus olhos, pois eu quero convidar aqui à frente aquelas pessoas que querem de fato ter o toque de Jesus. Porque o Jesus que nós queremos, que pregamos, está dizendo para você: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. E Ele hoje está te chamando, chamando para você viver uma novidade de vida, chamando para você experimentar essa glória, esse poder inefável. Ele quer te trazer um novo tempo. Hoje Jesus está te chamando. Talvez há muito tempo você não tenha visto a glória de Deus, você não tem sentido essa glória na tua vida. E hoje Jesus está te chamando, porque Ele quer renovar você. Ele quer trazer de volta para você o brilho da glória. Ele quer trazer para você